Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao verso 21. Acompanhe a sua Bíblia. Você que está na sua casa, também abra a sua Bíblia, acompanhe a exposição da palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Um puritano chamado Thomas Watson, falando acerca da obra da criação e da redenção que temos em Cristo Jesus, fez uma comparação bem interessante. Ele disse que na obra da criação nós contemplamos os dedos de Deus. Na obra da criação nós vemos a criatividade da mente divina e podemos perceber nos seus detalhes a sua grande sabedoria. Mas na obra da redenção, na obra que Ele realizou por nós em Cristo Jesus, nós podemos contemplar o braço forte do Senhor. O seu braço poderoso que nos trouxe grande libertação. Redenção é um termo que descreve uma das características mais importantes da salvação. A palavra redenção está relacionada ao custo da nossa salvação. Redenção explica qual foi o preço pago a Deus pela nossa libertação espiritual. Essa é a palavra-chave desta passagem, redenção. Redenção significa uma compra de libertação através do pagamento de um resgate, ou libertar uma pessoa mediante o pagamento de um preço. Para os gregos, naquela época, a palavra era usada como um termo técnico relacionado ao pagamento em dinheiro para comprar de volta um prisioneiro de guerra. Ao invés do sentido grego, o apóstolo Pedro, nesta carta, ele descreve a palavra redenção a partir de um conceito do Antigo Testamento. O uso que ele faz da palavra redenção tem como pano de fundo a libertação do povo de Israel na escravidão do Egito. Naquela noite, quando o povo de Israel saiu do Egito, após Deus manifestar a sua última e 10ª praga, Deus ordenou que o seu povo sacrificasse um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito, derramasse o sangue deste cordeiro nos umbrais da porta, porque ele visitaria a terra do Egito, traria juízo sobre o Egito, e aqueles que tivessem o sangue do cordeiro não seriam visitados pelo juízo de Deus, mas receberiam a sua libertação. É este o sentido que Pedro usa da palavra redenção. Ele está pensando exatamente neste cordeiro que foi providenciado pelo povo de Israel, quando eles eram escravos na terra do Egito. O cordeiro usado era uma ilustração.
uma ilustração ordenada pelo Senhor, e o seu sacrifício era um sacrifício que tipificava a morte de um substituto inocente que redimiria o seu povo do seu próprio cativeiro. Este evento da Páscoa, ele se tornou tão importante que o povo de Israel tinha que todo ano se lembrar deste evento. Deus ordenou que o seu povo jamais se esquecesse, e todos os anos eles tinham que comemorar a sua libertação, jamais se esquecendo do que Deus havia feito por eles quando eram escravos no Egito. O cordeiro sacrificado apontava então para o verdadeiro cordeiro que viria no tempo futuro e que realizaria uma obra perfeita e final para redimir o povo de Deus de todos os seus pecados. Jesus substitui esta simbologia pascal quando ele mesmo instituiu a Santa Ceia. Você pode se lembrar disso? Antes dele ser traído por seu discípulo e entregue nas mãos das autoridades romanas para ser crucificado, naquela noite ele tomou o pão, partiu, deu graças, deu aos seus discípulos e disse: "Isso é o meu corpo, oferecido em favor de vós, comei dele em memória de mim." Semelhantemente, tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: "Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados, bebei dele em memória de mim." O Senhor Jesus, ao instituir a ceia, ele está mostrando que ele é o cordeiro pascal simbolizado em toda a história de Israel. Ele é aquele cordeiro, como disse João Batista: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." E como cordeiro ele foi levado ao matadouro, como cordeiro ele foi levado ao sacrifício, e ele derramou o seu sangue para nos libertar e trazer sobre nós maravilhosa redenção. O apóstolo Pedro, ele fala 3 coisas que eu quero examinar com você neste texto sobre esta obra maravilhosa da redenção que temos em Cristo Jesus. Ele nos fornece aqui uma teologia da redenção, respondendo 3 questões que são fundamentais para a nossa compreensão. A primeira delas: qual a situação daqueles que Deus resgatou? Qual era a condição espiritual dos resgatados? A segunda pergunta: qual o preço do nosso resgate e a sua exclusividade? E a terceira: qual foi o propósito da nossa redenção realizada por Deus em Cristo Jesus? Vejamos então a primeira pergunta: qual a situação daqueles que Deus resgatou? Qual era a condição espiritual dos resgatados? Pedro diz no verso de número 18, na parte B, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. A Escritura vai deixar para nós algo muito claro, que todos aqueles que foram redimidos por Jesus eram antes escravos. Nós antes éramos escravos do pecado, e foi a redenção feita por Jesus que nos libertou, que quebrou as cadeias da nossa escravidão. Paulo, escrevendo isso aos Romanos capítulo 6, do verso 6 em diante, ele diz assim: "Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos." Verso 17 ele diz: "Mas graças a Deus,
Porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Veja o que Paulo diz aqui, que eu e você éramos escravos do pecado. Eu e você éramos prisioneiros, tanto moralmente quanto espiritualmente, do pecado. Essa é a situação de toda pessoa que não ainda foi resgatada pela obra de Jesus. Ele tem um Senhor que domina a sua mente, vontade e emoções. E o Senhor dele chama-se pecado. O homem é escravo do pecado. Diante dessa realidade espiritual, Pedro aqui nos fornece 4 características que eu quero ver com você sobre essa situação da escravidão espiritual de todos os homens. A primeira delas, ele diz lá no verso de número 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Essa é uma das características que Pedro descreve sobre a nossa condição antes de termos sido resgatados por Jesus. Todos os homens são escravos das suas paixões, as concupiscências da carne. Interessante nós olharmos para o texto de Gênesis, quando Deus resolve acabar o mundo com um dilúvio e recomeçar o mundo, e a palavra de Deus diz que o Senhor olhou, em Gênesis 6, verso 5, diz que ele viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus olhou e viu que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Todo. Não há nada de bom, moralmente falando, no coração do homem que não foi resgatado por Jesus. O seu coração é totalmente inclinado moralmente para o mal. Isso é muito claro na nossa experiência que temos comum. Por exemplo, você não precisa falar para uma criança que é errado mentir, ela sabe. Você não precisa falar para uma criança que é errado desobedecer pai e mãe, ela sabe que é. Naturalmente o coração do homem então está inclinado para o mal. Eu gosto muito da comparação de que essa inclinação do homem para o mal é como você pegar um leitãozinho, um porquinho, você tira ele da lama, você dá um banho nele, perfuma ele, põe uma gravatinha bonita nele, você solta o porquinho, para onde ele vai? Ele vai para a lama de novo. Nada pode mudar o coração do homem a não ser a obra da graça de Deus em Cristo, libertá-lo da escravidão espiritual. Porque o seu coração está inclinado para o mal. Tiago diz, no capítulo 1, verso 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O homem é escravo das suas paixões. Ele não consegue mudar o estado espiritual que ele se encontra. A segunda descrição que Pedro faz sobre a situação espiritual de escravidão que eu e você nos encontrávamos antes de termos sido resgatados por Jesus, é o que ele descreve no verso ainda de número 14, quando além das paixões, ele fala também da ignorância espiritual. Ignorância espiritual é ausência de entendimento, de luz divina, de discernimento do Evangelho, de entendimento da vontade de Deus.
O homem está, por causa do seu pecado, então, não só inclinado para o mal, mas também a sua consciência está espiritualmente em trevas. Jesus fez esta análise quando olhou para os judeus da sua época e disse em João 8,43: qual a razão por que não compreendeis a minha linhagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Veja que no discurso de Jesus aqui, o problema deles em reconhecer quem Jesus era, não era um problema de falta de entendimento intelectual, era muito mais do que isso. Eles não reconheciam que Jesus era o Messias por um problema exatamente de discernimento espiritual. Não havia luz na mente, eles estavam na escuridão completa. O homem é incapaz de entender por si mesmo, naturalmente, o Evangelho, porque ele está numa ritual. A sua mente está cativa pelo pecado e ele não tem discernimento. O apóstolo Paulo, falando mais sobre isso, ele diz em Efésios capítulo 4, verso 18, descrevendo essa condição espiritual dos homens, da sua cegueira, ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O próprio apóstolo Paulo era alguém assim. Ele mesmo fala da sua ignorância espiritual e como ele, na ignorância espiritual que estava, perseguia a igreja de Cristo. Ele fala a Timóteo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 13: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então vimos que a primeira condição daqueles que são libertos pela obra do Senhor Jesus, eles são libertos das suas próprias paixões pecaminosas e eles são libertos da sua ignorância espiritual. A terceira característica que Pedro descreve sobre a nossa condição antes de termos sido resgatados pelo Senhor Jesus está relacionada ao modo como nós vivemos. Ele diz no verso de número 18, bem no final do verso, ele diz assim: que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Fútil procedimento. Aqui está a terceira característica daqueles que foram resgatados por Jesus. A palavra aqui fútil significa uma vida vazia, improdutiva, uma vida sem propósito. A futilidade diz respeito à vaidade, de uma ilusão, de alguém tentar construir um mundo de aparências, viver numa falsidade, e uma falsidade ideológica, que é passada de geração para geração. A pessoa mesmo, cheia de bens, sem Cristo, ela está vazia. Ela não tem razão para viver. Jesus disse isso lá em Mateus 16, verso 26, quando ele falou: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Esta é a situação de muitas pessoas. Vivem uma vida vazia, de ilusão, querem ganhar o mundo, fama, sucesso, dinheiro, prazeres, títulos, tudo isso é vaidade, diz Salomão. Correr atrás do vento. Esta é uma vida de ilusão, vazia, sem sentido, em que o homem sem Cristo, ele se encontra. A quarta característica que Pedro descreve da nossa escravidão espiritual, da nossa situação espiritual, ele diz, está relacionada às tradições. Ele diz aí no final do verso de número 18:
resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. As tradições são importantes, mas se elas não estiverem enraizadas na verdade do Evangelho, de nada adianta, de nada proveito. Pedro aqui está falando das tradições judaicas, provavelmente, que era uma tradição sem valor nenhum. Jesus mesmo condenou a tradição judaica da sua época, quando ele disse lá em Mateus, capítulo 15, versos 7 a 9, dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em Mateus capítulo 23, verso 1, Jesus falou às multidões, aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Há tradições que são passadas de geração em geração, que absolutamente não servem para nada. A pessoa nem sabe por que ela faz aquilo. É aquela coisa que vem de família. É isso que Pedro está dizendo. Tradições. Legado que recebemos dos nossos pais, que muitas vezes não servem para absolutamente nada. É dessa escravidão espiritual que nós fomos resgatados. Resgatados das paixões escravizadoras, resgatados da ignorância espiritual, resgatados de uma vida vazia, sem sentido, resgatados das tradições humanas. Essa é a radiografia espiritual de todos os homens que estão aprisionados e precisam de libertação. Após Pedro então descrever a nossa situação espiritual, sobre a nossa condição quando fomos resgatados, agora ele fala sobre então como Deus nos resgatou. Qual foi o preço pago pelo nosso resgate? Veja comigo, verso de número 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados. Verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quero analisar com você da seguinte maneira: se você fosse colocar uma placa na sua alma, e você tivesse que colocar nela um preço do resgate, qual seria o valor para alguém resgatar a sua alma? Quanto ela vale? O salmista, pensando sobre isso, disse no Salmo 49, versos 7 e 8: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O preço do nosso resgate, o preço da sua alma é caríssimo. O preço da nossa alma tem um valor incalculável. E Pedro quer que aqueles cristãos resgatados tenham consciência do preço que foi pago pelo seu resgate. Por isso que ele começa falando sobre qual é o preço, o quanto foi pago para que eu e você fôssemos libertos da nossa
escravidão espiritual. Ele descreve aqui o valor da nossa alma comparando-a com metais preciosos da sua época, prata e ouro. Certamente Pedro aqui deve ter em mente as passagens do Antigo Testamento que falam sobre o dinheiro para resgatar. Quando, por exemplo, você vê lá no texto de Êxodo capítulo 30, que havia um valor que deveria ser pago pela expiação dos pecados de quem iria para a guerra, para a batalha. Cada alma tinha um preço. Havia um valor, e provavelmente é isso que Pedro tem em mente. Pedro sabe que não existe então nenhum valor, nenhuma quantia de dinheiro, nada é suficiente para resgatar a alma daqueles que estão em escravidão espiritual. Dinheiro não é capaz de comprar a salvação de ninguém. Dinheiro não compra entrada no céu. Havia um vendedor de indulgências no tempo da Reforma Protestante. O nome dele era Frei Tetzel. E ele era o vendedor de indulgências. Ele vendia um lugar no céu, perdão de pecados. E o povo, ouvindo ele, fez uma rima com as suas palavras. E o povo dizia: cada alma, cada moeda que cai no gasofilácio, uma alma do purgatório sai. Foi neste ambiente que Martinho Lutero se ressurgiu, e a partir da Escritura pregou que a salvação não é mediante dinheiro, ela não pode ser comprada, porque a alma é tão valiosa que somente o precioso sangue de Jesus pôde resgatá-la. E é isso que Pedro diz. Somente um sacrifício teve o valor suficiente para comprar a nossa libertação espiritual. E este valor está no sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Ali está o pagamento da nossa redenção. Veja o que ele diz no verso de número 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo Jesus, Ele é o sacrifício enviado por Deus que substitui todos os outros sacrifícios até então na história bíblica. O autor de Hebreus diz assim no capítulo 10, verso 4, 9 e 10: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém. Glória a Deus por isso. O texto nos diz que é através da morte de Jesus, morte suficiente, feita uma única vez por todas, que nós somos libertos do nosso cativeiro espiritual. A morte de Cristo Jesus é o sacrifício que substitui todos os outros sacrifícios que vieram antes dele. Ele é o cordeiro tipificado no Antigo Testamento em todos os sacrifícios.
Então, se agora nós temos a realidade que é Cristo, nós não precisamos mais do símbolo. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, como declarou João Batista, o Cordeiro enviado pelo Pai para ser o último e final sacrifício pelos nossos pecados. Remove-se o primeiro para estabelecer o segundo. Agora veja comigo o que Pedro fala sobre esse sacrifício único, definitivo, feito por Jesus. Primeira coisa que ele diz, que Jesus não morreu apenas como um cordeiro sacrificial, mas ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o cordeiro perfeito, sem mácula e sem defeito. Paulo, falando em 2 Coríntios 5:21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tanto Pedro quanto Paulo diz que Jesus é alguém que nunca cometeu pecado algum. Para que eu e você fôssemos perdoados, era necessário que aquele que pagou pelo nosso pecado fosse um cordeiro perfeito. Se Cristo tivesse cometido algum pecado, ele não poderia morrer no nosso lugar. Um pecador não pode salvar outros pecadores. Somente alguém que tivesse uma vida moralmente perfeita poderia ter condições para pagar a dívida de homens culpados. Se Cristo devesse alguma coisa, ele primeiro precisava pagar a sua dívida para poder salvar a dívida de outros, e ele estaria reprovado. E nesse sentido eu pergunto, qual homem poderia fazer isso? Como diz Jesus, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O único que nasceu sem pecado, o único que viveu sem pecado foi Jesus. Ele é o Cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. A impecabilidade de Jesus lhe concedeu prerrogativas únicas para ele ser o nosso substituto naquela cruz. Hebreus capítulo 7, verso 26 diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Somente Jesus preencheu todas as qualificações, exigências necessárias para ser o nosso resgatador. Ele é o fiador da nossa dívida, que satisfez a justiça de Deus. Pedro diz: Cristo Jesus é o Cordeiro perfeito, que fez um sacrifício perfeito, porque ele derramou o seu sangue, o precioso sangue, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é precioso por causa da sua dignidade. O sangue de Cristo é precioso porque naquela cruz ele recebeu a justiça de Deus no nosso lugar. Essa é uma ideia maravilhosa da Escritura. Quando Cristo estava dando sua vida por nós, estava ocorrendo ali uma transação judicial, um julgamento, onde ele assume o nosso lugar, para nós recebermos a sua justiça. Isaías 53, falando de Cristo como esse Cordeiro, disse, verso 5: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi esmagado pelas mãos do Pai. Jesus experimentou o pilão de Deus, ele bebeu o cálice da ira amarga, justa e santa de Deus, que eu e você merecemos receber pelos nossos pecados. Isso precisa ficar bem claro para nós. Jesus pagou a nossa dívida para Deus Pai. Não foi ao diabo que ele pagou. O homem não deve nada ao diabo. O diabo não é o cobrador de Deus. Os homens são colocados debaixo do poder das trevas como punição pelos seus pecados. E quando a dívida a Deus é paga, Ele nos liberta das mãos do nosso carrasco. O nosso credor não é Satanás, mas é o próprio Deus, santo e justo. A dívida é contra ele. E a boa notícia é que o próprio credor enviou aquele que veio ser o nosso fiador, Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus veio para satisfazer a santa justiça de Deus. Ele pagou a nossa dívida para com Deus. Na cruz do Calvário, Jesus rasgou a nossa dívida, encravando em suas mãos com o seu sangue oferecido como pagamento, e disse: está consumado, está feito, está pago. Pedro aqui não fala apenas desse preço do sacrifício, mas ele também aponta-nos para a exclusividade do sacrifício de Jesus. Veja o que ele diz no verso de número 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Uma dívida que é tão alta, ela é impagável do ponto de vista humano, impossível de ser comprada pelos méritos humanos, das obras do legalismo. A frase que diz: sem caridade não há salvação, é uma mentira. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O preço da nossa redenção teve de ser de alguém que fosse perfeito. E por isso foi necessário que Cristo Jesus fosse perfeitamente Deus em sua natureza divina e perfeitamente homem em sua natureza humana. Ele não é qualquer cordeiro que foi tirado dentre os muitos cordeiros oferecidos pelas mãos humanas. Ele é o cordeiro que veio de Deus Pai. Pedro diz que ele é o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Ele sempre existiu. Ele é coeterno junto com o Pai. Ele é o Verbo de Deus que existe desde antes da eternidade. Ele nunca foi criado, ele não é um anjo, mas ele é o próprio Filho unigênito de Deus Pai. É a segunda pessoa da Trindade. É o Verbo que encarnou-se, veio ao mundo, segundo Pedro, no tempo exatamente planejado, para cumprir o plano do Pai. Então, Jesus não veio para consertar um plano que não deu certo. Ele não veio para consertar um erro da história, como se Adão tivesse pecado e o pai falasse para o filho: olha, vai lá consertar a bobagem que Adão fez. Não. Nada pegou Deus de surpresa. Jesus é a resposta do Pai para um problema do homem.
Jesus é a resposta do Pai para a maior necessidade do homem, que é a sua escravidão espiritual por causa do seu pecado. Sendo Ele verdadeiramente Deus, sendo Ele verdadeiramente homem, Jesus pôde cumprir então todas as exigências divinas, cumprir toda a lei, para merecer a vida eterna, e morreu na cruz para nos livrar da penalidade que eu e você merecemos pelos nossos pecados. É isto que Pedro diz aí no texto. Por isso ele fala no verso de número 18, sabendo. Pedro não quer que nós nos esqueçamos disso, jamais. Pedro quer que a gente medite sobre essas verdades do que Jesus fez por mim e por você, para nos libertar da nossa escravidão e miséria espiritual. Só Jesus salva. Essa é a boa nova do Evangelho. A salvação não está nas obras, a salvação não está nos méritos humanos, a salvação não está em desenvolvimento espiritual, a salvação não está em meditação, a salvação não está em nenhuma placa de denominação religiosa, a salvação não está baseada em roupas, em costumes, na alimentação, na guarda do sábado. A salvação está exclusivamente em Cristo Jesus, e fora de Jesus não há salvação. Pedro diz no verso de número 20, bem no finalzinho, sobre o motivo de tudo isso ter sido feito por nós. Ele fala, por amor de vós. Por amor de vós. Um amor eterno, um amor gracioso, um amor eficaz. A motivação de tudo que o Pai fez por mim e por você, de tudo que Cristo fez por mim e por você, está neste amor, que a gente jamais vai conseguir compreender o seu tamanho, a sua largura ou a sua profundidade. O preço do nosso resgate está na cruz de Cristo. E é na cruz de Cristo que está a maior e a mais eloquente manifestação do amor de Deus pelos homens que estão perdidos em escravidão espiritual. Às vezes as pessoas dizem, mas se Deus é amor, por que existe tanta coisa ruim nesse mundo? Se Deus é amor, por que tem doença? Por que tem coronavírus? Por que tem crise financeira? Por que eu perco o emprego? Cadê o amor de Deus? Eu digo para você, se você quer entender o amor de Deus, olhe para a cruz de Cristo. Ali está a mais eloquente, ali está a maior descrição e manifestação do amor de Deus por mim e por você. Porque quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo primeiro o pior de mim. Eu vejo que eu sou um miserável pecador. Eu vejo que eu estava escravo de mim mesmo. Eu vejo que eu estava longe de Deus. Mas quando também olho para a cruz, eu vejo o melhor de Deus por mim. Ele me deu o seu filho, o seu único filho, o seu precioso filho, o seu amado filho. Ele fez isso por amar a mim e a você, sem nós merecermos este amor. Não existe maior amor do que esse. Do Pai ter nos dado o seu Filho Jesus para ser o nosso Cordeiro, que derramou o seu precioso sangue para nos libertar da nossa escravidão e nos dar vida e vida em abundância. Quero terminar usando o verso 21, respondendo a terceira pergunta então. Qual o propósito da nossa redenção? E Pedro diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus.
Pedro aqui declara que Jesus tem total exclusividade em nossa salvação, porque somente o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus Pai. E ele fala aqui de duas coisas que provam a aceitação de Cristo como sendo Ele o pagamento da nossa libertação espiritual. Ele fala do túmulo vazio, da sua ressurreição, e ele fala da sua ascensão, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. A ressurreição de Jesus e a sua glória, a sua entronização como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esses dois eventos são a comprovação que Deus Pai apontou Jesus unicamente como nosso Salvador e que a sua oferta na cruz foi aceita no lugar de homens que são escravos do pecado. Pedro conclui dizendo que a ressurreição e a ascensão garante a nossa fé e esperança. Fé e esperança. Em Jesus recebemos fé e esperança para glorificar a Deus. Quero terminar dizendo que não há nada mais maravilhoso do que ter sido comprado pelo precioso sangue de Jesus. Thomas Watson estava bem certo ao dizer que na criação nós temos os dedos de Deus, mas na salvação vemos o braço forte e poderoso do Senhor. Um dos mais belos hinos cantados é o hino cantado que foi escrito por John Newton. Ele era um traficante de escravos. E foi no meio de uma tormenta que este marinheiro se viu numa situação desesperadora. O navio estava para naufragar e naquele momento, tomado por uma angústia profunda, ele se rendeu a Deus e ele pediu: Senhor Jesus, me salva. Ele foi salvo. Este homem se converteu a Cristo. E ele compôs um dos mais belos hinos chamados Maravilhosa Graça, que diz: como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça aliviou meus medos. Quão preciosa essa graça pareceu. A hora em que eu acreditei pela primeira vez, minhas correntes se foram, eu fui libertado. Meu Deus, meu Salvador me resgatou. E como uma inundação da sua misericórdia que reina sobre mim. Infinito amor, graça maravilhosa. No seu túmulo está escrito: John Newton, um infiel e libertino, um mercador de escravos na África, mas pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fui perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado em destruir. Um dos dizeres dele foi: minha memória praticamente se foi, entretanto, me lembro de duas coisas: sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite: você já foi liberto? Você que está assistindo essa transmissão, existe alguma área na sua vida que você é oprimido? Eu quero dizer para você nessa noite que só há uma pessoa que pode te libertar das trevas, da ignorância espiritual, te libertar dos desejos escravizadores do coração, te libertar de uma vida vazia, fútil, te libertar de tradições que não te levam a nada, mas só te oprimem. Jesus Cristo pode te libertar nessa noite.
Jesus Cristo pode te libertar. Ele pode hoje fazer quebrar as cadeias espirituais na sua vida. Ele pode fazer cair por terra nessa noite essas cadeias que lhe prendem, e Ele pode lhe dar maravilhosa libertação, maravilhosa graça. Se você já foi liberto por Jesus, se você é como John Newton, que pode dizer: eu sou um miserável pecador, mas eu tenho um grande Salvador, que é Jesus. Louve a Deus por isso. Agradeça ao Senhor todos os dias por Jesus ter libertado você, ter morrido no seu lugar como cordeiro, para pagar a sua dívida com o Pai e libertar você da escravidão espiritual. Agradeça a Deus por Jesus ser o seu Salvador. Sirva a Ele de todo o seu coração, porque quando somos libertos pelo precioso sangue de Jesus, somos libertos do pecado, estamos livres, mas livres agora para servir a Cristo. Nos tornamos escravos de Jesus. Consagre sua vida ao Senhor nessa noite. Agradeça a Ele por tão poderosa e rica salvação, e viva para a glória dele. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar.